Mateus, capítulo 7, versos 7 até o verso 11. Na minha Bíblia, como talvez na Bíblia dos irmãos, na versão dos irmãos, o verso 12 está incluído aqui na mesma seção. Não há nada de errado com isso, mas muito provavelmente o versículo 12 se refere não apenas a esta seção em particular, mas provavelmente ao Sermão do Monte como um todo. Portanto, hoje nós consideraremos apenas do versículo 7 até o versículo 11, e se o Senhor permitir, domingo que vem, consideraremos essa porção tão importante, o versículo 12, onde lemos que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mas hoje nos concentraremos no verso 7 até o verso 11, onde lemos assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, na nossa exposição do Evangelho de Mateus, e mais particularmente nessa sessão conhecida como o Sermão do Monte, nós chegamos a esse trecho, a esta passagem, frequentemente interpretada fora de contexto e muito frequentemente abusada. Eu digo interpretada fora de contexto e abusada, como outras passagens bíblicas costumam ser interpretadas fora do seu contexto e costumam ser também abusadas. Eu me refiro, por exemplo, às palavras de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, no versículo 13 da sua carta, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes essa declaração de Paulo é interpretada e compreendida como se nós fôssemos super-homens. E tudo aquilo que quisermos fazer, então, poderemos fazer porque Cristo nos capacita e nos dá poder para isso. Quando, na realidade, longe de triunfalismo, a passagem em Filipenses encontra-se em um contexto em que o apóstolo Paulo certamente quer dizer que tanto ele pode ser humilhado, como ele pode ser honrado, como ele vinha dizendo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E é nesse contexto que ele diz: tudo posso naquilo que me fortalece. Tanto uma coisa como outra. Semelhantemente, meus irmãos e irmãs, a passagem que lemos, acabamos de ler: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, tem sido com muita frequência compreendida ou interpretada fora do contexto, fazendo-a dizer aquilo que na realidade ela não quer dizer. A oração é um dever do crente.
na realidade, mais do que o dever do crente, a oração é um privilégio do crente. É um elemento importantíssimo do culto público, assim como é um elemento importantíssimo da piedade cristã, da nossa devoção pessoal. Ninguém é edificado, ninguém cresce, ninguém amadurece na vida cristã sem que se dedique, se consagre diariamente à oração, se colocando diante do Senhor e suplicando a graça, o favor e a misericórdia dele sobre a nossa vida. E é exatamente através da oração que nós desfrutamos do privilégio de ter acesso à presença do Senhor, à presença de Deus, à presença do soberano sobre todo o universo, que tem todas as coisas sob o seu domínio e sob o seu poder. E nós, como crentes, mesmo como crentes, temos, sem dúvida, muitas necessidades nessa vida, muitas dificuldades, passamos por problemas, e o Senhor Jesus, aqui nessa passagem, nos encoraja, nos exorta e nos encoraja à oração. Nos exorta e nos encoraja a irmos até Ele, a colocarmos diante dEle as nossas necessidades, a apresentarmos diante do trono da sua graça as nossas tribulações, as nossas aflições, e a pedir, de uma maneira muito especial, que Ele nos conceda graça e nos conceda sabedoria para podermos viver a vida cristã de maneira temente ao Senhor e de modo agradável ao Senhor. O último capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo que nós estamos considerando, o capítulo 7, inicia, como nós já tivemos a oportunidade de considerar, os versículos 1 até o versículo 6, com uma advertência contra o juízo temerário. Os 5 primeiros versículos, nós somos admoestados e alertados, advertidos, a termos cuidado para não corrermos o risco de julgar temerariamente as pessoas com espírito crítico, acusando-as sem que haja razão ou motivo real e legítimo para isso. Especialmente quando nós não cuidamos de nós próprios e não tiramos a trave que está nos nossos olhos, para podermos então ajudar os nossos irmãos a tirar ciscos que porventura estejam impedindo parcialmente a visão e a compreensão e a atitude deles. Enquanto que no versículo 6, o Senhor Jesus nos admoesta e nos alerta acerca da necessidade de discriminação espiritual, de exercitarmos o nosso discernimento, para que não venhamos a lançar pérolas, conselhos preciosos, admoestações sãs, o Evangelho àqueles que obstinada, deliberadamente, se recusam a aceitar o Evangelho e ainda se mostram opositores contumazes da verdade de Deus e ridicularizam e, como porcos, espizinham a pérola preciosa do Evangelho. Já na passagem que temos diante de nós, meus irmãos, Jesus exorta os seus discípulos e encoraja os seus discípulos à oração. Então mantenham, por favor, a Bíblia aberta e vamos, com a graça de Deus, considerar o ensino de Jesus nesses versículos que nós acabamos de ler, a partir do verso 7 até o versículo 11. E vamos considerar essa passagem sob o tema o encorajamento, a exortação e encorajamento à oração, porque é exatamente aquilo que nós encontramos aqui. E chamo a atenção dos irmãos para o fato de que, nesses versos, Jesus primeiro exorta os seus discípulos à oração, ele
ordena, na realidade, nos ordena, na realidade, que nós oremos. Em segundo lugar, encontramos nessa sessão a promessa de que se nós buscarmos, batermos e orarmos, nós encontraremos, nós receberemos e nos será dado aquilo que nós pedimos. E ao mesmo tempo, especialmente nos versículos 9 até o versículo 11, nós encontramos um encorajamento de Jesus através de uma ilustração, quando ele compara Deus com o Pai e mostra que é impossível que Deus nos iluda e nos engane e nos dê alguma coisa que seja ruim para o nosso coração e ruim para a nossa alma. Então vamos considerar, meus irmãos, esse encorajamento, a exortação de Jesus, a promessa de Jesus e o encorajamento de Jesus. Em primeiro lugar, chamo a atenção dos irmãos para a exortação de Jesus no versículo 7, com 3 palavras: pedi, buscai e batei. São, na realidade, 3 verbos no imperativo, indicando, como é costume no grego, com o tempo e o modo aqui utilizado, não apenas uma ordem, um mandamento, um comando, uma exortação, mas uma exortação indicando continuidade. Jesus está nos ordenando aqui não apenas para ocasionalmente, circunstancialmente pedirmos, ou quem sabe uma vez ou outra buscarmos, ou então batermos. Não. O tempo do verbo grego aqui utilizado indica uma ação constante, uma ação contínua, uma ação repetitiva. Jesus está, portanto, nos ordenando a constantemente pedir. De modo geral, pedir é feio, não é? Nós não devemos estar pedindo as coisas aos outros. Mas pedir a Cristo, não. Não tem nada de feio. Pelo contrário, nós somos recomendados a fazer isso. A constantemente buscar e a constantemente bater. Jesus já havia, no Sermão do Monte, ensinado os seus discípulos sobre como orar. Ele já havia ensinado os seus discípulos a quem orar e havia ensinado os seus discípulos pelo que orar. Naquela sessão que já consideramos, que já estudamos, no capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus já havia ensinado os seus discípulos como orar. Ele disse que nós deveríamos orar discretamente, não para exibir a nossa devoção, a nossa espiritualidade ou a nossa piedade aos outros. Quando orardes, não deveis colocar-vos nos cantos das praças, para serdes vistos dos homens. Mas sim, Jesus nos exorta a entrar no nosso quarto e então, fechada a porta, orar em secreto, e nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. Já havia ensinado que os seus discípulos deveriam orar não como os gentios, com vãs repetições, mas de forma natural, de forma espontânea, normal, como um filho que, na verdade, se dirige ao seu pai e conversa com o seu pai. E também ensinado aos seus discípulos que não deveriam se assemelhar aos gentios, porque nós sabemos que o nosso Pai conhece as nossas necessidades, as nossas orações, mesmo antes que nós peçamos a Ele e expressemos em termos de palavras ou pensamento as nossas necessidades e os nossos pedidos ao Senhor. Jesus já havia ensinado os seus discípulos a quem orar.
ao Deus que está nos céus, mas também ao nosso Pai. Chamo a atenção dos irmãos para o fato de que quando Jesus trata desse assunto da oração, ele sempre enfatiza a nossa relação filial com Deus. Deus não é simplesmente um Deus distante, uma divindade ausente, mas ele é o nosso Pai. E também Jesus havia ensinado o que nós devemos pedir em oração. Como consideramos aqui, alguns domingos atrás, somos ensinados a orar pela glória de Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos ensinados que devemos orar pelas nossas necessidades materiais, o pão de cada dia, pelas nossas necessidades morais e pelas nossas necessidades espirituais. Jesus já havia ensinado tudo isso aos seus discípulos, mas faltava ainda uma coisa que ele precisaria fazer com relação a isso. Não adiantaria nada Jesus ensinar como orar, a quem orar e pelo que orar, se seus discípulos não orassem. E, portanto, nessa passagem, Jesus exatamente exorta os seus discípulos a colocarem em prática aquilo que ele havia ensinado, isto é, ensina os seus discípulos, encoraja os seus discípulos, anima os seus discípulos a orar. E ele faz isso não apenas com uma palavra, pedir, mas ele faz isso com 3 palavras: pedir, buscai, batei. E nessas palavras é possível identificar um progresso, como se a coisa fosse se tornando mais iminente e a prática fosse se tornando mais intensa. Pedir significa uma súplica, significa uma demanda. Como um filho que vai ao seu pai e então suplica alguma coisa e requer alguma coisa, demanda alguma coisa e pede alguma coisa. Ou como um mendigo na rua que pede uma esmola. E pedir implica no reconhecimento da nossa necessidade, por um lado, e implica também, meus irmãos, que na nossa relação com Deus, como mencionei há pouco, nós somos filhos, e nada mais normal e nada mais natural que um filho vá ao pai e manifeste, expresse as suas necessidades, e então peça que o pai supra aquilo que ele quer, aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa. Ele precisa, e nós também temos necessidades reais, necessidades físicas, necessidades morais, necessidades espirituais, no mundo em que nós estamos vivendo, nas nossas relações com as pessoas, até mesmo nas nossas relações na igreja, nós precisamos de graça, precisamos de sabedoria, e nada mais natural que irmos a Deus e supliquemos então que Ele nos conceda a sua misericórdia, conceda o seu favor, conceda a sua graça. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, nós também somos admoestados, encorajados, exortados a chegar-nos de forma confiada junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Passamos por ocasião oportuna, aqui significa momento de necessidade. Em circunstâncias em que precisamos, somos orientados e animados e encorajados a pedir, a ir a Deus, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, antes foi ele tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado.
Mas Jesus ele nos exorta apenas a orar em termos de pedir, suplicar, mas também em termos de buscar. E buscar é mais do que simplesmente pedir. Alguém já disse que já explicou esse verbo buscar através de uma simples equação. Buscar significa súplica mais ação. Não apenas pedir, mas fazer alguma coisa, procurar, buscar, tomar alguma iniciativa. E nós poderíamos dar muitos exemplos disso. Se, por exemplo, alguém ora a Deus e pede sabedoria, nós não devemos apenas pedir sabedoria, mas nós devemos buscar a sabedoria. E devemos buscar a sabedoria através dos meios que Deus nos dá, da oração, do estudo, da leitura, do estudo da Bíblia, e assim procurarmos suplicar a graça de Deus e pedir que Deus nos dê sabedoria, mas ao mesmo tempo buscar a sabedoria e procurar a sabedoria mesmo, com empenho, com a nossa participação e com a nossa ação. Se alguém ora por santificação, não deve apenas se prostrar e dizer, Senhor, me santifica e me purifica, mas deve também fugir do pecado, das circunstâncias que pode levá-lo à iniquidade e ao pecado. E deve também lançar mão dos meios de graça para que se fortaleça, se edifique, que o novo homem seja edificado, o velho homem enfraquecido, e assim, pela misericórdia e graça de Deus, alcançar aquilo que suplica, aquilo que pede. Oração, de forma nenhuma, significa omissão da nossa parte, ou negligência da nossa parte, ou passividade da nossa parte. Há um exemplo interessante, mencionado no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, logo no início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, em que, quando Jesus voltou a Cafarnaum, a cidade em que estava morando, para ali entrou na sua casa, para ali afluíam tantas pessoas, muitas pessoas, porque eles sabiam que Jesus estava curando, e ali ele lhes anunciava a palavra de Deus, e diz o texto que era tanta gente que os interessados não conseguiam chegar nem na porta da casa, quanto mais entrar na casa. Mas diz o texto que alguns homens carregavam um paralítico numa maca, um leito, numa maca, e que esses 4 homens que estavam carregando aquele paralítico, eles não se deram por vencidos, não. Mas eles subiram no eirado. As casas judaicas daquela época era comum ter uma escada pelo lado de fora, e tipo um pátio em cima, um eirado em cima, muitas vezes cobertos com placas de barro endurecido, enrijecido, coisas assim. E então eles destelharam o eirado, ou melhor, arrancaram aquelas placas do eirado, fizeram um buraco onde Jesus estava, e eles, provavelmente concordam, os 4, imaginem só a trabalheira e a dificuldade, baixaram o paralítico pelas cordas para onde Jesus estava. Isso é buscar mesmo a cura daquele homem. Eles não apenas oravam, eles estavam ali fazendo o que estava ao alcance deles para que aquele paralítico pudesse alcançar a cura e ser restaurado, e ser abençoado. E diz o texto, meus irmãos, a narrativa desse episódio se encerra no versículo 5 com essas palavras: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus acrescenta outra palavra. Ele não apenas diz pedi, e não apenas buscai, mas também batei. E alguém também definiu, em termos de uma fórmula muito simples, bater como sendo súplica, mais ação, mais perseverança. Aqui, Jesus está nos ensinando não apenas a orar, mas a fazer o que estiver ao nosso alcance nessa direção, e mais ainda, perseverar nisso até
que Ele nos abençoe e nos conceda aquilo que nós estamos pedindo. O ensino bíblico sobre a necessidade de perseverança na oração, meus irmãos e irmãs, é abundante. Eu poderia ler com os irmãos várias passagens bíblicas, selecionei apenas algumas, por exemplo, como Romanos 12, 12, onde o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Como Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, aonde, na conhecida passagem da armadura de Deus, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ainda em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo exorta os membros da igreja de Colossos a perseverar na oração, vigiando com ação de graça. E aquele versículo tão pequenininho, conhecido nosso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 7, onde Paulo ordena: orai sem cessar. Em todas essas passagens, meus irmãos, e várias outras passagens bíblicas, nós somos ensinados e encorajados não apenas a pedir circunstancialmente ou ocasionalmente, mas nós somos instados a pedir, a buscar e a bater, a suplicar, a fazer o que estiver ao nosso alcance para alcançar de maneira legítima e correta aquilo que estamos pedindo, e a perseverar, a insistir, a continuar, não de maneira como os gentios faziam, falando à toa, ou simplesmente repetindo automaticamente palavras, mas colocando sempre diante de Deus, insistindo diante de Deus, no sentido de que Ele nos abençoe. Além de passagens que diretamente nos ensinam a necessidade de persistência na oração, o Senhor Jesus contou algumas parábolas que ilustram essa necessidade. Algumas delas são bem conhecidas, como, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, que certamente é conhecida dos irmãos. Ali estava uma mulher, precisava que a sua causa fosse julgada, havia um juiz iníquo que não temia a Deus e não temia os homens, estava pouco se lixando para a necessidade daquela mulher, mas ela tanto fez, ela tanto pediu, ela tanto insistiu, que ele acabou julgando a sua causa como ela havia pedido. E diz o texto que Jesus contou essa parábola exatamente para ilustrar a necessidade de orar sem cessar. Porque a parábola começa assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por considerarem justo e desprezavam os outros. E ele conclui a parábola dizendo que este desceu justificado, perdoe, irmãos, eu estou lendo errado, no versículo 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar na oração. Há razões pelas quais Jesus não responde, Deus não responde imediatamente os nossos pedidos. Ele quer nos treinar, Ele quer exercitar a nossa confiança em Deus, e Ele, exatamente por essas razões, Ele não atende imediatamente aos nossos pedidos, mas nós não devemos desanimar assim. A outra parábola ainda, conhecida como a parábola do amigo importuno, também no Evangelho de Lucas, em que alguém recebe um amigo, tarde da noite, com fome, não tem pão para dar a ele,
E então, à meia-noite, vai bater na casa do vizinho e dizer, fulano, cicrano chegou aí, ele está com fome, eu não tenho pão para dar para ele. Eu queria que você me desse 3 pães para eu poder saciar a fome desse amigo que chegou de viagem e não tem onde se hospedar, e eu vou hospedá-lo. Meia-noite, naquela época, seria 3 horas da manhã para hoje. Vamos imaginar, ele está em casa dormindo, 3 horas da manhã, fulano bate pedindo pão. Mas, devido ao pedido, à insistência, seja por amizade, diz o texto, seja pela insistência, a gente acaba dando. E assim Jesus está nos encorajando, na realidade, meus irmãos e irmãs, e nos exortando mesmo a ir a Deus, a colocar as nossas necessidades diante dEle, suplicar a graça dEle, a misericórdia dEle, pedir como um filho pede a um pai, buscar como aquele que realmente quer alguma coisa, busca aquilo que ele deseja e quer e que precisa, e a insistir diante de Deus e com Deus, no trono da sua graça, que Ele nos supra as necessidades, nos abençoe e seja misericordioso e seja gracioso para conosco. Aqui está, portanto, a exortação de Jesus, sintetizada nesses 3 verbos aqui, que expressam continuidade e que indicam progresso, como nós estivemos considerando. Mas aqui nós não temos apenas, como eu disse, uma exortação ou uma ordem. Nós temos aqui, graças a Deus por isso, uma promessa. É difícil a gente pedir alguma coisa quando a gente não sabe se vai receber, não tem certeza se vai ser atendido ou não. Ou procurar ou buscar alguma coisa que a gente não sabe se de fato vai encontrar. Mas Jesus, meus irmãos, não apenas nos exorta a pedir, como também promete que se nós pedirmos, nos será dado. Se nós buscarmos, nós acharemos. E se nós batermos, será aberto. E ele enfatiza a sua promessa, como que não se dando por satisfeito em dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, e reformula o que é dito no versículo seguinte, dizendo, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Como que, de fato, deixando bem clara a sua promessa, não haverá falha. Deus atenderá às nossas orações. Ele dará aquilo que for pedido. Ele nos fará encontrar aquilo que nós diligentemente buscarmos. E Ele abrirá a porta quando nós batermos e nos concederá aquilo que estivermos pedindo. Agora, meus irmãos, nós sabemos que não podemos ler simplesmente a Bíblia assim e sem sempre procurar responder. O que é que realmente significa isso? Não é? E melhor responder, sempre como eu tenho procurado fazer, tentando explicar o que não significa. E quero dizer aos irmãos que essa promessa de Jesus, enfatizada aqui de modo triplo e repetida no versículo seguinte, com outras palavras, não significa de forma nenhuma um cheque em branco, para nós preenchermos como nós bem entendermos e como quisermos, e então satisfazermos as nossas necessidades. Não é como se Jesus estivesse nos dando um cartão de crédito de uma conta sem fim, para nós utilizarmos como nós bem entendermos, para satisfazermos todas as nossas vontades e todos os nossos desejos. Aqui nós não temos uma promessa de que Deus atenderá toda e qualquer vontade, todo e qualquer desejo nosso, como se Ele fosse o gênio da lâmpada de Aladim, das fábulas, ou como se Ele fosse uma varinha de condão, acho que ninguém sabe mais o que é isso, né? Uma varinha mágica para atender, então, todos os nossos pedidos e satisfazer, assim,
todas as nossas vontades, como se ele fosse o nosso servo e como se ele fosse o nosso escravo. Nós não podemos entender esse pedido assim. Na carta de Tiago, no capítulo 4 da sua carta, no versículo 3, Tiago diz, um pouquinho também no versículo 2, não tendes porque não pedis. E aqui ele está se alinhando a Jesus e nos exortando e nos encorajando a pedir. Muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. Mas ele continua e diz, não apenas isso, mas pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Portanto, à luz de uma passagem como essa, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres, nos proíbe, nos impede de interpretar as palavras de Jesus aqui como se fosse um cheque em branco, ou o gênio da lâmpada de Aladim, pronto para satisfazer os nossos pedidos e os nossos desejos, quaisquer que sejam eles. Então, se a promessa de Jesus aqui em Mateus não significa esse cheque em branco, o que é que significa? Como é que nós devemos realmente entendê-la? Bom, primeiro devemos entendê-la à luz do seu contexto. O texto tem que sempre ser lido à luz do seu contexto. Não temos aqui no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, simplesmente declarações avulsas, ensinos avulsos, como se eles não estivessem relacionados e como se Jesus não estivesse seguindo um raciocínio e não tivesse um contexto. É claro que tem. Uma das regras mais fundamentais e mais básicas de interpretação bíblica é exatamente interpretar o texto no seu contexto, de acordo com o seu contexto. E, portanto, devemos ligar esses versículos que nós acabamos de ler com os versículos anteriores, que estudamos domingo passado, domingo retrasado. Mais ainda, devemos ligar esses versículos não apenas com os versos anteriores, mas praticamente com todo o Sermão do Monte. Deixa eu tentar explicar um pouco para os irmãos. Vejam o que Jesus havia dito nos versículos anteriores desse capítulo 7. Os irmãos certamente lembram, acabei de mencionar, relembrar um pouco. Ele estava nos ensinando a não julgar, condenando o espírito de juízo temerário. Mas quando chega no versículo 6, ele diz que nós devemos julgar, que nós devemos avaliar, que nós não devemos ser bobos, não devemos ser tolos, e que não podemos expor o Evangelho ao desprezo, ao descaso, a ser pisado como pérolas pisadas por porcos. É fácil isso? Não é fácil. É preciso discernimento, é preciso graça, e é preciso sabedoria para discernir. Então, eu não posso julgar aqui, mas aqui, sim, e devo fazer isso. Como fazer isso? Certamente os irmãos, as irmãs e eu, dissemos, olha, eu de mim não sou capaz de fazer isso. O que fazer então? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. É só, como o Tiago nos ensina, alguém precisa de sabedoria, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente e nada isso nos envergonha. Não é fácil viver a vida cristã, não. Não é simples nós nos relacionarmos e colocarmos em prática os ensinos de Jesus. É preciso graça da parte de Deus, é preciso sabedoria para falar quando precisa falar, calar quando precisa calar, julgar quando precisa julgar, não julgar quando não devemos julgar. E isso demanda e requer de nós sabedoria. E é nesse contexto que Jesus diz, pedi graça, sabedoria, discernimento, e Deus nos dá.
batei e buscais e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Mas ainda, meus irmãos, a mesma situação nós nos encontramos à luz do Sermão do Monte como um todo, que nós estamos considerando ao longo dos meses. Volte um pouquinho, só para rapidamente lembrar. Os irmãos lembram das bem-aventuranças? Quem é que lê esse perfil do cidadão do reino, desenhado por Jesus nas bem-aventuranças, esse retrato, e diz, quem é suficiente, e não vai clamar, quem é suficiente para essas coisas? E Jesus, e então quando lemos sobre ser sal na terra e luz no mundo, como é? Não é fácil ser sal na terra e luz no mundo. Ou então, quando Jesus declara que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aí ele vem ilustrar de forma ampla, de forma lata, o ensino verdadeiro, a interpretação correta da lei acerca do homicídio, do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo, e nós só podemos exclamar e dizer, como que eu vou conseguir fazer isso? Em mim, de mim, eu não vou conseguir, eu não posso. Ou mesmo, quando continuamos e chegamos ao capítulo 6, e Jesus declara, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. E Jesus, então, passa a ensinar sobre a esmola, sobre a oração, sobre o jejum. E depois, então, nos adverte e nos admoesta com relação ao perigo do mundanismo. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores. E depois vai adiante e nos exorta com relação ao perigo, a não sermos ansiosos, porque isso é incredulidade. Mas, meus irmãos, quem é que, sinceramente, sem hipocrisia, lê essas palavras e não chega à seguinte conclusão, ai de mim, porque eu falo em tudo isso, eu erro em tudo isso, eu de mim mesmo não vou saber e não vou poder cumprir nada do que Jesus diz aqui. A minha justiça, longe de exceder dos escribas e fariseus, vai ficar até aquém, talvez, da dos escribas e fariseus. E aí, então, é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus disse, é verdade, nós somos maus, nem sabemos fazer aquilo que convém, mas pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Graças a Deus, a nossa religião não consiste de preceitos legalistas, que apenas diz, faça isso, faça aquilo, e não dá nada para nós obedecermos, respondermos positivamente e fazermos. Não é verdade, não é assim. Deus nos dá graça para isso. E nos promete, meus irmãos, essa preciosa, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então é nesse sentido, não é um cheque em branco, meus irmãos, que nós encontramos aqui. Pelo contrário, o que nós temos aqui é uma exortação e uma demonstração para o crente ir a Deus e suplicar graça, e suplicar misericórdia, e suplicar discernimento, entendimento e sabedoria, força do Espírito Santo, para colocarmos em prática aquilo que é bom para a nossa alma, de tal maneira que a nossa justiça venha a exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque alicerçada na obra de Cristo, que Cristo realizou por nós na cruz, e na justiça que Ele nos concede pela fé na sua obra redentora, na sua obra salvadora. Mas ainda, meus irmãos, o texto deve ser entendido e limitado pelo seu contexto, e deve ser entendido e limitado pelo ensino bíblico em geral. Longe de termos aqui, repito, um cheque em branco, longe de termos aqui o gênio da lâmpada de Aladim.
o texto tem que ser interpretado também à luz do contexto bíblico como um todo. E o contexto bíblico como um todo simplesmente nos proíbe interpretar essa passagem como se fosse esse cheque em branco. Nós já vimos que para recebermos, nós precisamos perseverar. Essa é uma condição. Não é só pedir, mas é pedir com perseverança, com insistência, como nós somos frequentemente, insistentemente ensinados na Bíblia. Mas mais ainda, somos ensinados que nós devemos orar com fé, crendo, porque senão a nossa oração não será ouvida e não será respondida. Tudo o que pedirdes em oração, disse Jesus em Mateus 21, versículo 22, crendo, recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou quem não lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É preciso crer, não apenas que Deus existe, mas que Ele de fato atende, galardoa, se deixa achar por aqueles que realmente, sinceramente e perseverantemente, com fé, o buscam. Ou Tiago capítulo 1, versículo 6, quem necessita de sabedoria, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Há ainda duas porções nas cartas de João, na primeira carta de João. Primeiro no capítulo 3, no versículo 22, que nos ensina que não é alguma coisa automática, pedir e achar, como se nós estivéssemos simplesmente apertando um botão. Mas que receber aquilo que pedimos depende também de vivermos uma vida obediente à vontade de Deus. Até porque, vivendo essa vida e procurando sempre levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, nós vamos estar pedindo aquilo que é bom para nós e que aquilo que Deus, de fato, na sua graça soberana, vai nos dar. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Aqui João relaciona o receber em oração a guardarmos os seus mandamentos e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Não é simplesmente viver a vida que eu bem quero, do jeito que eu bem entendo, sem estar nem aí para a lei de Deus, sem procurar observar os seus preceitos e sem procurar viver a vida agradável a Deus, e simplesmente eu quero alguma coisa, aperto num botão ou passo um paninho na lâmpada e agora pronto, meus pedidos foram atendidos e eu tenho aqui uma promessa de que tudo que eu quiser eu vou receber. Não é uma promessa tão irrestrita como alguém pode pensar à primeira vista quando lê essas promessas de Jesus aqui no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. E mais ainda, finalmente aqui, ainda em 1 João, no capítulo 5, essa promessa de Jesus é qualificada quando nós lemos no versículo 14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende, claro. Portanto, quando nós lemos no Sermão do Monte essa promessa preciosa de Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, longe de ser um cheque em branco, ou a promessa de que receberemos tudo aquilo que quisermos, de qualquer maneira, como pedimos ou fizermos, nós não podemos pensar assim. Mas ela deve ser entendida à luz do seu contexto, apontando para o conteúdo do pedido das nossas orações em termos de graça, de discernimento, de sabedoria para viver uma vida agradável ao Senhor. E as outras variáveis que a Bíblia nos ensina com relação à oração, isto é,
é preciso que ela seja feita com perseverança, é preciso que seja feita com fé, é preciso que seja feita da parte de alguém que está procurando sinceramente viver de modo a obedecer e agradar ao Senhor, e é preciso que nós oremos, é claro, de acordo com a vontade soberana de Deus, porque Ele não vai nos dar aquilo que é ruim ou aquilo que é mal para nós, porque nós não sabemos pedir. Ai de nós se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedíssemos. Ai do nosso coração e ai da nossa alma. E é aqui que entra a terceira parte do nosso texto, o encorajamento que Jesus nos dá para irmos a Ele e pedirmos e suplicarmos aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, e de uma forma muito especial, suplicarmos aquilo que precisamos para viver de forma temente a Deus e agradável ao Senhor. No versículo 9 até o versículo 11, Jesus, através de uma ilustração, Ele nos convida a considerar seriamente a nossa relação com Deus. E repito, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele é o nosso Pai. E se os irmãos observarem, e eu lembro que quando expus a oração do Senhor, no capítulo 6, eu chamei a atenção dos irmãos para isso, nesse capítulo, quantas vezes Jesus fala aqui de Deus como Pai. Capítulo 6, versículo 1, tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Depois, no versículo 4, a esmola fica em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. No versículo 6, o teu Pai, de novo, que vem em secreto, te recompensará. No versículo 9, então orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. No versículo 14 do capítulo 6, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas, e assim por diante, meus irmãos, nesse capítulo. E quando nós chegamos aqui, novamente, Jesus enfatiza a nossa relação com Deus, dizendo que a nossa oração, deixando claro, até como encorajamento, utilizando essa ilustração, nós devemos ir a Deus como um filho vai a seu pai. E quando um filho vai ao pai e pede pão, o pai não dá pedra. Qualquer pai digno do nome, ele jamais vai ludibriar, enganar e fazer uma maldade dessa com o filho, que pede um pão e precisa para o seu sustento, seu alimento, ele vai dar uma pedra, alguma coisa que vai ser ruim para o seu filho. E muito menos quando o pai pede um peixe, ele vai dar uma cobra, que vai ser danosa para o seu filho e colocar em risco a vida do seu filho de forma nenhuma. E aí então Jesus infere dessa ilustração e conclui, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Se os pais que são maus, que são pecadores, que tiveram a imagem de Deus corrompida e que falham terrivelmente, eles sabem dar coisas boas a seus filhos e se alegram em terem prazer em suprir as necessidades dos seus filhos e jamais fariam uma maldade dessa. Nós vamos imaginar que nós vamos pedir que Deus nos abençoe e Ele vai nos dar alguma coisa que será uma pedra ou uma cobra e será danosa para o nosso coração e para a nossa alma? De forma nenhuma. Ele sabe dar aquilo que é bom para nós. Ele conhece exatamente aquilo que é bom para nós. E Ele nos dá consoante aquilo que vai contribuir e concorrer para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar mental, emocional e para o nosso bem-estar espiritual, para o bem-estar do nosso coração e da nossa alma. Se os irmãos forem consultar Lucas, no capítulo 11, uma passagem paralela a esta, que vai do versículo 9 até o versículo 13,
Verão que Jesus ali resume essas boas coisas que ele mencionou aqui em Mateus, em termos do dom do Espírito Santo, em termos do Espírito Santo de Deus. Nessas circunstâncias, outra em que Jesus proferiu o mesmo ensino e a mesma ilustração, acrescentando apenas no versículo 12, ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. No versículo 13 ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. E aqui ele como que resume as boas coisas que ele tem em mente em Mateus, aqui na passagem que nós estamos considerando. Jesus tem em mente aqui as bênçãos espirituais que ele nos proporciona, que ele nos comunica através do seu Espírito Santo, que habita no coração de cada um que crê, porque aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. E aquele que tem o Espírito Santo, no certo sentido, tem tudo aquilo que nós precisamos. Tem sabedoria, tem graça, tem fé, tem todas as coisas que nós precisamos para que a nossa justiça exceda muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Para termos sabedoria para dizer, aqui eu não posso falar, aqui eu posso falar. Aqui eu não devo julgar, aqui eu preciso julgar. Tem graça para que o seu perfil se assemelhe ao perfil traçado por Jesus nas bem-aventuranças. E poderá ser sal na terra e luz no mundo. E com a ação dele no nosso coração, não precisaremos andar ansiosos pelas necessidades da vida, e muito menos colocaremos nos tesouros terrenos a nossa vida, a nossa expectativa e o nosso coração. Porque aqui resume tudo, com o Espírito Santo habitando no coração do crente, nós temos todas as boas coisas que o nosso Pai Celeste dá àqueles que lhe pedem, e nos ajuda a entender a esfera e aquilo que Jesus tem em mente quando ele nos ensina aqui, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quero apenas concluir, meus irmãos, essa pequena, breve exposição dessa passagem tão preciosa de Jesus, onde ele nos anima e ele nos admoeste, nos adverte e nos encoraja mesmo a oração, na certeza de que podemos ir a ele pedir aquilo que necessitamos e desejamos e precisamos, e certamente ele nos abençoará, se fizermos como devemos fazer, nos dando aquilo que é bom para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa alma. Portanto, concluo, meus irmãos, nos encorajando a todos, no sentido de que nós devemos orar. Oremos. Não orar significa ateísmo prático. Ateísmo prático. Significa justiça própria, significa presunção, significa incredulidade, significa falta de confiança em Deus. E aquele que não ora e que faz as coisas e segue a vida e vive o dia a dia sem pedir, buscar e bater, ele é como se fosse um ateu na prática. Mas oremos com perseverança, como o texto nos ensina, com fé, com submissão à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele sabe exatamente aquilo que é bom e aquilo que é o melhor para nós. E Jesus nos ensinou, olha, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quanto mais a nós que não sabemos aquilo que é bom para nós, aquilo que é o melhor para nós. Mas para que nossos pedidos sejam atendidos, empenhemos-nos também, irmãos e irmãs, a obedecer e a viver uma vida agradável ao Senhor, com a graça dEle, contando com a misericórdia dEle, mas sinceramente, diligentemente, procurando levar nosso pensamento cativo à obediência do Senhor e não sermos ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes
daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas a ênfase maior do texto é no sentido de que devemos orar a Deus com plena confiança, absoluta certeza de que Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele já havia nos ensinado isso. Mas mesmo sabendo que nós precisamos, Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós possamos ir a Ele e colocar diante dEle nossos pedidos, nossas súplicas. Nós somos encorajados. Não tendes porque não pedirdes. Agora, muitas vezes não tendes porque pedis, mal. Não recebes porque pedis mal, para simplesmente coisas desnecessárias, coisas supérfluas, ou coisas que aquele que conhece todas as coisas sabe que não redundará na edificação da nossa alma, não redundará na promoção do seu reino, não redundará na glória do seu nome, não será bom para nós. E Ele não vai nos dar nada que, como um Pai gracioso e todo-poderoso e onisciente, sabe que será como para nós uma pedra, ou como uma cobra, e nos fará mal. E aos que ainda não conhecem a graça salvadora do Senhor, a aplicação só pode ser: peçam, busquem, batam. O caminho da salvação, ele não é largo, não. O caminho largo é o caminho que conduz à morte. O caminho da vida eterna é o caminho estreito. Mas quando Jesus nos exorta no sentido de aquele que bate, que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, Ele está nos encorajando a ir a Ele e a suplicar a graça dEle e a misericórdia dEle. Porque, como lemos em Isaías, ainda hoje pela manhã, a mão do Senhor não está encolhida como que se não possa salvar, mas está pronta para nos salvar e nos abençoar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Cristo, que busquem, que peçam, que batam, que façam isso com fé, que façam isso com insistência, e certamente receberão o dom maior que Deus pode nos dar, que é o dom do Espírito Santo dele habitando no nosso coração e na nossa vida. E nós que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, como nós precisamos de graça, como nós precisamos de sabedoria para viver essa vida aqui de maneira agradável a Deus, à luz do Sermão do Monte. Por nós mesmos, nós jamais conseguiremos viver. Então, peçamos, busquemos, batamos. E a promessa é tão encorajadora, tão confortadora, tão consoladora e tão clara. E dar-se-vos-á, e achareis, e abrir-se-vos-á. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.